Oi, querida, como tu estás? Esse é um vídeo diferente, eu não sei se tu tá notando, mas aqui está só a minha voz e não a minha imagem. Eu tive essa ideia porque é o seguinte, nem sempre eu tô a fim de me arrumar, de arrumar cenário pra sentar e fazer o vídeo. Dá uma preguicinha, sabe? Às vezes, e aí eu não queria te vir deixar aqui falar contigo. E como eu, muitas pessoas usam o YouTube como se fosse um podcast. Eu, várias vezes, não assisto o vídeo, eu só escuto. Principalmente se é algo assim mais reflexivo. Não necessariamente é a imagem que me faz refletir. Então eu pensei, por que não, né? Por que não vir aqui hablar e hablar contigo e refletir sobre temas de amor próprio? Nesse momento, eu tô na sala da minha casa, tomando um café e bordando. Enquanto eu falo contigo, eu estou bordando. Depois eu boto uma foto aqui. Talvez seja a capa do vídeo. Veremos. Alguma imagem vai ter, tá? Se tu quiser colocar aí pra rodar. Mas não te preocupa. Bota no fone, escuta e aproveita, porque aqui vai ter várias reflexões ótimas que vão fazer tu abrir esse cabeção e abrir o coração pro teu amor próprio. E para o primeiro tema, já quis trazer polêmica. Eu quis trazer o quê? Uma frase que eu costumava dizer muito e que recentemente eu vi essa frase num grupo de mulheres e me chamou a atenção porque fazia tempo que eu não lia essa frase, que eu não via alguém falando essa frase perto de mim. E a frase é a seguinte: eu já fiz de tudo. Será que tu já falou essa frase também? Bom, eu costumava falar muito essa frase. E essa frase, ela soa como algo definitivo, né? Como se a pessoa realmente tivesse ido até o fim do mundo e voltado assim, não, Deus, tentei muito e tentei tudo e não consegui. Ela é dramática, essa frase, né? Ela é muito dramática. Mas, tem um mas, obviamente, né, querida? Será que essa frase é real? Bom, quando eu falava ela, eu achava que ela era real, sim. Mas vamos pensar comigo aqui. Eu já tentei de tudo, ou seja, eu já fiz de tudo. Tudo é uma quantidade infinita, né, querida? Como assim tu conseguiu fazer de tudo? É meio impossível, né? Totalmente impossível. E na real, que quando eu falava isso, eu mesma sabia que não tinha rolado tudo. Porque não tem como, né? Tudo é infinito. É um conceito muito simples. Ninguém consegue testar todas as possibilidades de nada na vida. Nada. A gente acha que sim, mas não. A gente não vai conseguir dizer que fez tudo. Mas por que a gente fala isso? Assim, a real é que a gente tem um universo de possibilidades que é muito maior que o nosso tempo, que a nossa energia e que o nosso conhecimento. Então, não tem muito como a gente ter conseguido fazer tudo, ter tentado tudo. Mas da onde vem essa frase? Por que a gente está falando essa frase? E aí eu tenho duas possibilidades centrais aqui para te falar. A primeira é que muitas vezes não, a gente não fez de tudo, a gente fez até onde a gente quis. E a segunda é que às vezes realmente a gente tentou fazer de tudo e a gente chega no nosso limite emocional, mental ou físico. E aí, a primeira opção é, né, não fiz de tudo, mas eu fiz o que eu quis.
ela muitas vezes é uma desculpa, né? De eu dizer, eu já fiz de tudo, então eu não tenho mais o que fazer, eu não vou mais tentar, ou eu vou desistir, dependendo do que for, né? Ou eu vou procurar a solução mais fácil, mais rápida e mágica, como eu gosto de falar, para resolver o que eu tenho que fazer e não vou me dar o trabalho de resolver o que eu tenho que fazer. E a segunda opção é a opção de a gente chegar realmente num cansaço emocional, num cansaço mental e físico e realmente chegar no limite. E aí sim pensar, não, daqui eu não consigo mais, eu preciso me cuidar. Porque existe sim isso, né? Existe essa possibilidade. Porque assim, mesmo não acreditando mais nessa frase, nessa bendita frase que eu já fiz de tudo, a gente tem um limite das coisas também, né? Então, qual das duas tu tá usando por aí? Será que é o teu limite ou será que é uma desculpa? Eu queria te dar aqui o conceito de uma e da outra para te ajudar a refletir aí na tua vida. O limite, ele vem quando tu chega no teu limite, ele vem com a exaustão real, com uma sobrecarga, com o corpo pedindo para descansar, com a mente pedindo para descansar, porque já deu. É realmente uma exaustão. E a desculpa, ela vem como uma fuga do teu desconforto, do medo de talvez fracassar de novo tentando alguma coisa diferente, o medo de assumir uma responsabilidade que não, eu não quero fazer esse esforço. Aí tu mete já tentei de tudo, então eu não tenho mais o que fazer e assim tu pode desistir tranquila, porque é isso, se eu já tentei de tudo, né, gente? Eu não tenho mais o que fazer aqui, tchau, tchau, beijos. Só que essa segunda não te ajuda, né? E infelizmente, muitas vezes a gente usa a segunda opção, a desculpa. E aí, querida, aí fica difícil. Eu queria te dar até um exemplo da minha vida. Quando eu estava solteira, há alguns anos atrás, usando aplicativo, quase 40 anos, eu não aguentava mais, gente. Eu tava indignada com a vida, indignada com os homens. E eu pensava, meu Deus, eu não vou ter como. Eu não vou conseguir arranjar um relacionamento. E eu queria muito ter um relacionamento, eu tava focada nisso. E eu vou fazer uma outra conversa sobre esse meu momento de vida, porque eu acho bem legal também compartilhar sobre isso. Mas enfim, eu tava desesperada, frustrada com o que eu tava vendo, principalmente nos aplicativos, né, querida? Se tu já usou um, Jesus! Olha, respira fundo e tenha paciência, porque o negócio é foda. Ah, eu esqueci de dar esse aviso. Eu acho que aqui vai rolar alguns palavrões, vai. Então tome cuidado se está escutando na frente de crianças. Tome este cuidado, ok? Enfim, então eu tava lá, frustrada, decepcionada, indignada com os homens. E quando eu conversava com as minhas amigas, quando eu desabafava, quando eu inclusive conversava na minha terapia, eu falava isso. Mas eu já tentei de tudo. Eu já entrei até no aplicativo, porque o aplicativo pra mim era a última condição, assim. Eu não queria de jeito nenhum. Eu odiava a ideia de estar num aplicativo. E aí, então, quando eu entrei no aplicativo, que era a minha última cartada, que eu não queria de jeito nenhum, eu falei, eu já tentei de tudo, eu não quero mais, não dá mais, não vou conseguir, não existe homem bom, não existe, acabou, é isso. E eu falava isso porque eu tava muito frustrada e eu tava muito cansada e eu não queria mais me esforçar por aquilo. Era uma desculpa total, assim, tipo, é isso, não existe homem bom
Só existe uns trastes aí e eu não tenho mais que de ir atrás. Eu já tentei e foi. E, cara, muito mais fácil assim, né? Tipo, a culpa é dos homens, é isso, não é minha. Ok, tem culpa deles também aí nesse rolo, né? Não vamos tirar. Mas, enfim. E a real é que não, né? Eu não tinha tentado de tudo. Inclusive, hoje estou num relacionamento lindo, saudável, com o amor da minha vida. Que eu conheci num aplicativo. Veja só a ironia do destino, né, querida? Pois bem, quando eu realmente coloquei o amor próprio na minha vida, eu entendi uma coisa. Quem tem amor próprio não tem desculpinha, não dá mais. E aí eu entendi, eu não fiz de tudo. E se eu realmente quero um relacionamento amoroso ou qualquer que seja o outro objetivo, eu vou ter que, se for o caso, descansar e recomeçar. Ou talvez desistir mesmo. Talvez seja o caso, mas enfim, no meu caso eu só descansei e, cara, fiz outras coisas também que vai ficar pro próximo vídeo / podcast. Como será que eu posso dar um nome pra esses vídeos aqui, né? Enfim. Eu queria te dar mais outro exemplo, além da minha vida amorosa. E esse eu acho que também já aconteceu na minha vida, mas é porque eu tentei tão poucas vezes que eu não me lembro, mas deve ter acontecido. É o exemplo da mulher que diz que tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu. Ela tentou de tudo, mas ao mesmo tempo ela também não olhou para a rotina dela, não olhou para as emoções dela, não olhou para nenhuma compulsão, não olhou para ver se ela estava sendo consistente no quê. E aí ela diz: já fiz de tudo, o que dá para ela a desculpa perfeita para ela ir para a solução mais rápida e prática e mágica, porque eu adoro uma magia. E aí eu não quero trazer isso aqui como um julgamento, tá? Mas como uma reflexão. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente não quer o processo. A gente só quer o resultado sem atravessar por a jornada de desconforto que uma mudança gera na gente. A gente quer rapidez, a gente quer para ontem. No caso, né, nesse exemplo aqui, eu quero emagrecer 10 quilos semana que vem, em uma semana, 7 dias. Dá para emagrecer em 3? Não sei. E a verdade é que, se provavelmente for o teu caso e tu tá acima do peso, é que tu não engordou em 3 dias, né? Isso foi uma vida. Então, tudo na vida é um processo. E se a mudança for feita de verdade, é assim que vai acontecer um emagrecimento saudável. Mas muitas vezes, quando a gente recorre a uma solução mais rápida, provavelmente a gente consegue o resultado rápido, que era aquilo que a gente queria, mas a gente não consegue manter o resultado, porque a gente não mudou a nossa mentalidade, porque a gente tomou uma decisão que não foi baseada no nosso amor próprio, que não foi baseada na nossa transformação, na mudança que a gente gostaria de realmente ter na nossa vida. Porque a maioria das mudanças, a maioria das coisas, elas têm muito mais a ver com a nossa mentalidade do que exatamente com a ação prática. A ação prática vai levar a gente lá. Mas não tem muita ação prática se a tua mente continua te dizendo um monte de coisas, né? Como, por exemplo, emagreci, agora que eu não tomo mais remédio, eu vou comer como comia antes. Tu acha que vai ficar como? Né? Não tem muito como não tem muito como ser diferente, né? E aí, assim, isso também não é só sobre emagrecimento, não é só sobre peso, tá? É um exemplo aqui que eu quero trazer, mas
Isso pode ser sobre qualquer área da vida, sobre relacionamento, trabalho, amor próprio, os teus limites. Muitas vezes a gente diz que tentou de tudo, mas muitas vezes não tentou o que mais dá medo, que é ser consistente na nossa mudança. Ser consistente naquilo que faz realmente bem para nossa vida. Porque também tem isso, né? O que eu já escutei de mulher me falando, ai, Nath, mas eu não sou consistente. Não, tu já é sim. Tu já é consistente no que não tá chegando aonde tu quer ter, onde tu quer chegar, no que tu quer se tornar. Vou dar o exemplo aí de novo do emagrecimento. Se tu quer emagrecer 10 quilos, bom, e não tá conseguindo, nesse momento tu tá sendo consistente em algo que não faz tu emagrecer. Como que tá a tua rotina? Como que tá a tua saúde mental, tua saúde emocional? Tá se exercitando? Tá comendo como? Tá comendo mais fora de casa? Tem tanta coisa a ser analisada, sabe? Como que é a tua relação com a comida? Como que é a tua mentalidade em relação à comida? Nossa, daí assim, ó, vai e vai e vai. Isso, de novo, para qualquer área. O amor próprio, ele não é só sobre se acolher, sabe? Só sobre ser gentil consigo mesma, sobre se tratar bem e falar, eu vou conseguir, eu sou capaz. Não é só sobre isso. O amor próprio também é sobre se responsabilizar, sabe? É sobre também ter coragem para se perguntar, eu realmente fiz o que estava no meu alcance ou eu fiz o que era mais confortável? E aí, né? Porque assim, querida, se vitimizar dizendo que tu já fez de tudo, porque sim, essa desculpa, ela coloca a gente num lugar de vítima, tá? Ela pode até te aliviar na hora, mas ela vai te manter estagnada naquilo ali. E a autorresponsabilidade, que é um pilar essencial para tua base de amor próprio, que inclusive está no meu livro, O Amor que Vem de Dentro, a autorresponsabilidade ela vai doer um pouco no começo, mas é só no começo, porque logo, tá? Loguinho, ela vai te devolver o poder de escolha da tua vida, o poder de assumir as coisas da tua vida e dizer: eu cheguei no meu limite e eu ainda quero emagrecer. Então eu vou procurar ajuda médica. Então eu vou procurar uma cirurgia médica. Então, mas assuma que você tentou, assuma que você não quer tanto esforço assim, que você não consegue se controlar o suficiente e tá tudo bem. Ninguém tem tanto controle assim. Tá tudo certo. São áreas e áreas da vida e isso não te faz menos. E assumir isso é uma baita de uma coragem, cara. E é algo que, assim, ó, transforma a tua vida para muito melhor. Eu sei, porque quando eu comecei a me responsabilizar, parece que o mundo mudou. Eu não sei nem te explicar que aí realmente acontece uma mágica. É isso. Aí realmente vem, assim, um poder lá de dentro. E eu acho que a gente fala tanto do empoderamento feminino, né? E eu acho que uma das coisas que mais empodera é tu te assumir. Assume o que tu tá fazendo, assume o que tu tá escolhendo pra tua vida. E deu, chega, a vida é tua. Mas não fica dando desculpinha. Ai não, amiga, porque eu escolhi isso aqui porque eu já fiz de tudo. Não, amiga, eu escolhi isso aqui porque tá muito difícil pra mim. Eu não tô conseguindo me controlar. Eu não tô conseguindo deixar de comer doce. Meu apetite fica que nem uma louca, eu preciso dessa ajuda. Entende a diferença de uma coisa e de outra? E aí, para essa virada de consciência, eu queria te trazer aqui algumas opções para trocar a frase. Eu já fiz de tudo por algumas perguntas mais honestas, assim, que de repente podem te ajudar a refletir. As perguntas aqui são: qual foi o meu limite até aqui, nessa situação? Aonde que eu alcancei o limite? A outra pergunta é: o que eu evitei fazer?
ou que eu tô evitando fazer. Assume, tá? Responde essa pergunta. Essa segunda pergunta é de importância gigantesca que tu responda com muita verdade. É só pra ti. Primeiramente, é só pra ti. Como eu falei agora, não precisa dizer, eu já fiz de tudo, eu não consigo, por isso eu não consigo emagrecer. Mas aqui tu pode dizer, o que eu evitei fazer? Eu evitei cuidar da minha alimentação, eu quero continuar comendo doces, eu quero continuar comendo paçoca, sei lá. Saudade de paçoca é grande, gente, é grande. E a terceira pergunta é bem interessante também, será que eu preciso descansar? Ou será que eu tô fugindo disso? E aqui é bem interessante porque eu estou nesse momento. Eu acabei de desativar o Instagram do meu celular. Os meus perfis continuam online, mas eu resolvi fazer um detox de Instagram e eu desinstalei o aplicativo e vou tentar ficar um mês fora do Instagram. E aí eu me perguntei isso, assim, será que eu já fiz de tudo? Não, eu não fiz de tudo. Eu fiz coisa pra caramba, tá? Mas não, eu não fiz de tudo. Mas eu cheguei no meu limite e eu preciso entender que eu preciso descansar. Eu não tô fugindo. Eu preciso descansar do Instagram. Mas estou eu aqui contigo no YouTube. Porque eu, acredito que o mundo vai ser muito melhor se mais mulheres tiverem amor próprio. E eu gostaria de poder ajudar nisso. Então estou eu aqui tagarelando, hablando sobre amor próprio. Mas não no Instagram, por exemplo, nesse momento. E aí, quando tu consegue te fazer essas perguntas e refletir melhor, isso é inteligência emocional, isso é maturidade emocional, isso é um amor próprio mais adulto e não só um amor próprio infantil que só quer te proteger, só quer te validar, só quer passar pano pra ti, entendeu? Não, isso aqui é tu admitindo as coisas, realmente encarando a tua vida de frente. Isso é viver com autenticidade. Isso é acolher as tuas escolhas. E reconhecer que a gente usa desculpas, muitas vezes o tempo todo, não é tu próprio te atacar, é tu te enxergar e enxergar que isso é o começo de uma mudança real. O amor próprio não é passar a mão na própria cabeça o tempo todo, não é passar pano. É também uma chamada para ti, para tu crescer, para tu evoluir. Entende? O amor próprio quer a tua melhor versão. Eu sei que é foda falar isso, que isso é muito coach, cara, mas é real. É real. Existe aí uma versão tua mais autêntica e plena, que é a versão que admite as coisas, que é a versão que se responsabiliza, que é a versão que entende que não, tu não fez de tudo, mas e que tá tudo bem. Tá tudo ótimo, inclusive. Vai todo mundo sobreviver, que tu não fez de tudo ainda. E aí, se a gente for parar pra pensar, essa bendita frase, eu já fiz de tudo, ela pode ser o final de uma história e colocar um ponto final ali em algo que tu não quer mexer, mas que tu sabe que volta, né? Tudo aquilo que a gente não mexe, volta. Inclusive tem a ver com o que eu tô abordando agora. Mas também pode ser o começo de uma conversa mais sincera contigo e entender que não necessariamente tu falhou, porque tu não tentou de tudo, mas que às vezes tu só realmente chegou no teu limite. E aí, chegando no teu limite, o que tu vai fazer a respeito? Porque existe um outro exemplo aqui, mais caótico, que eu já escutei de algumas mulheres sobre relacionamento amoroso. Mulheres que já estão há anos em um relacionamento e estão descontentes com seus parceiros. Geralmente isso acontece com relacionamentos heterossexuais, né? E
elas vêm me dizer: Nath, eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer para salvar isso aqui. Pois bem, querida, se tu tá me falando isso, ou tu tá metendo uma desculpa, ou muito provavelmente tu alcançou o teu limite. Mas e aí, o que eu faço, né? Numa situação dessa, o que a pessoa faz? Vou gravar um podcast só sobre isso, tá? Tu me aguarde. Eu tô prometendo um monte de coisa aqui, vamos ver se eu vou cumprir. Mas a primeira coisa, quando tu perceber, é isso. Eu falei a bendita da frasezinha que a Nath encheu o saco naquele vídeo, naquele podcast, sei lá como é que ela tá chamando o negócio. Isso significa que eu cheguei no meu limite. Agora, o que eu faço a partir daqui? E a primeira resposta que eu posso te dar é só tu que sabe, né? Esse é o teu limite. Tu que tem que tomar essa decisão. Mas eu já posso também te dizer que uma das coisas que mais ajuda é focar em ti. O que eu posso fazer para me cuidar? Mesmo que tenha a ver com um relacionamento amoroso, né? Que envolve outra pessoa, mas enquanto eu não consigo decidir o que fazer, eu vou me nutrir, eu vou me cuidar, eu vou focar em mim. E aí depois, muitas vezes, a resposta chega bem tranquilamente. E às vezes entender também que quando tu fala essa frase é para tu te proteger de um desconforto de mudar. E todas essas coisas merecem cuidado na nossa vida, elas merecem atenção. Se isso está acontecendo, tu tem que ficar atenta. Mas só uma delas vai realmente transformar a tua vida, que é admitir as coisas, se responsabilizar e realmente escolher o que faz sentido para ti. Realmente assumir as tuas escolhas e decisões da tua vida e pegar esse poder de volta para ti e parar de usar desculpinha furada. E eu vou repetir a minha frase preferida do momento, porque mulher que tem amor próprio não tem desculpa, não tem. Quem se ama age a seu favor. Quem se ama faz o corre. Não é assim que a gente diz por aí? E o cara que quer faz o corre. Pois bem, quem se ama faz o corre para si mesma. Tá entendendo? Isso significa ficar que nem uma louca desvairada tentando por aí? Não. Mas tu vai entender o que vai significar para ti. Tu vai assumir a responsabilidade e tu vai entender o que faz sentido para tua vida. O que tu achou desse tema? O que tu achou dessa conversa? O que tu achou desse vídeo /podcast? Quero muito saber, gosto muito de conversar sobre esse assunto. Se tu acha que esse foi uma boa sugestão de tema, me fala. E se tu acha que ficou legal assim, só para tu escutar, tu me aguarde que eu vou gravar muita coisa. Se vou, espera só. E também, se tu quiser acompanhar, se tu gosta talvez de ler também, tem uma lista de e-mail bem bacanuda que eu mando reflexões sobre amor próprio em textos, porque eu amo escrever também. Então, se tu quiser, o link vai estar aqui na descrição. Estarás muito bem-vinda para ler os meus textos e conversar comigo, sério. Eu respondo mensagem, tá? Por favor, conversa comigo que eu adoro. Eu espero que tenha feito sentido. E a gente se... Não, eu não posso falar isso, gente. A gente não se vê. A gente se fala no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.